Já aconteceu de você acordar exatamente à meia-noite, sem nenhum motivo aparente? Olhou para o relógio e lá estavam os 2 zeros. Você pensou que era apenas uma coincidência. Mas Florence Scovel Shinn sabia que não existem coincidências. Existe sim uma convocação espiritual. E se você acordou à meia-noite, é porque seu espírito sabe algo que sua mente consciente esqueceu. Meia-noite é portal. O que eu vou revelar agora não é folclore espiritual. É tecnologia divina. E Florence testou durante 17 anos. Um decreto específico, falado em um horário específico, que ativa a transformação em exatamente 48 horas. Não dias, não semanas. 48 horas. Florence descobriu isso em 1921, depois de um caso impossível. Uma cliente chamada Beatriz estava à beira do desespero. O companheiro a abandonou. Os filhos a rejeitaram. O dinheiro acabou. O lar indo a leilão. Beatriz tinha 3 dias para sair. E procurou Florence como a última esperança, antes de desistir de viver. Florence tentou todos os decretos que conhecia. Decretos de manhã, decretos de tarde, decretos de noite. Beatriz fazia tudo certo, mas nada mudava. 0 resultados. E o prazo de 3 dias estava acabando. Foi na segunda noite que Florence teve uma revelação. Não era um sonho comum. Era uma mensagem. Na revelação, uma voz disse: meia-noite é quando as portas se abrem. Decreto no limiar anula decretos contrários. Ensine a ela. Florence acordou às 2 da manhã. Anotou tudo. E no dia seguinte, ligou para Beatriz. Disse: hoje à noite, exatamente à meia-noite, você vai fazer um decreto. Não pode ser 11h59. Não pode ser 0 e 1. Tem que ser meia-noite exata. E você vai falar exatamente o que eu vou te ensinar. Beatriz achou estranho, mas estava desesperada. Desesperados obedecem. E naquela noite, ela colocou o despertador para meia-noite. Acordou no horário exato, sentou na cama e falou o decreto que Florence ensinou. 48 horas depois, o impossível aconteceu. O companheiro voltou arrependido. Os filhos pediram perdão. E uma madrinha que Beatriz não via há 20 anos apareceu com recursos suficientes para pagar a dívida do lar. Tudo em 2 dias. Beatriz ligou para Florence em choque. Disse: o que foi aquilo? O que aconteceu? Florence respondeu: você acessou o portal da meia-noite. Poucas pessoas sabem que ele existe. Menos ainda sabem como usar. E pelos próximos 17 anos, até o último dia da vida dela, Florence ensinou o decreto da meia-noite para casos urgentes. Casos onde o tempo estava acabando. Casos onde nada mais funcionava. E a taxa de sucesso era assustadora. 93% de transformação em 48 horas. Mas por que meia-noite? O que tem de especial nesse horário? Florence foi pesquisar e descobriu algo que as tradições antigas sabiam, mas o mundo moderno esqueceu. Meia-noite é o momento de transição máxima. O dia velho termina. O dia novo começa. Por exatamente um instante, você está entre 2 mundos, entre passado e futuro, entre o que foi e o que será. E nesse instante, as leis espirituais ficam fluidas. É como mudar de trem. Quando você sai de um trem e entra em outro, existe um segundo onde você está em nenhum dos 2. Você está na plataforma, livre, sem destino definido. Ainda, pode escolher qualquer trem. Meia-noite é a plataforma espiritual. E o decreto nessa plataforma escolhe o trem do dia seguinte. Você não está mais preso ao que aconteceu hoje.
ainda não está comprometido com o amanhã. Está no ponto zero, ponto de criação pura. Florence chamava isso de decreto de reset, porque você literalmente reseta a realidade. Cancela contratos espirituais do dia que terminou e planta um novo contrato para o dia que nasce. Mas tem regras, tem o jeito certo de fazer e tem um erro fatal que cancela tudo. Vou revelar tudo agora, mas preste atenção, porque cada detalhe importa. Primeira regra: tem que ser meia-noite exata, não aproximado, exato. Por quê? Porque o portal abre e fecha em segundos. Se você perde o momento, perde o poder. Florence testou isso. Pediu para alguns clientes fazerem às 11h55, para outros, 0h05, para outros, meia-noite exata. Só os de meia-noite exata tiveram transformação em 48 horas. Os outros tiveram resultados normais. Dias, semanas depois. O portal não negocia. É como eclipses. Acontece no segundo certo. Se você não está olhando naquele segundo, perdeu. Segunda regra: você tem que estar acordado. Não adianta programar o decreto e dormir. Tem que acordar, sentar ou ficar de pé. Olhos abertos, consciente. Por quê? Porque o decreto inconsciente não tem autoridade. Tem que ser você, desperto, decretando no limiar. Florence comparava com assinar um contrato. Você não assina dormindo. Assina acordado, consciente do que está fazendo. O decreto é um contrato espiritual. Precisa de consciência. Terceira regra: o decreto tem uma estrutura específica. Não é qualquer palavra. É uma sequência exata. 5 partes em ordem. Precisa. Se pular parte ou inverter a ordem, perde a potência. E aqui está algo que poucos sabem. O decreto da meia-noite não serve para pedir coisas novas. Serve para reverter coisas ruins. É decreto de correção, não de criação. Se você quer manifestar dinheiro novo, usa o decreto de manhã. Se quer atrair um relacionamento, usa a sexta-feira. Mas se precisa reverter uma crise, cancelar um problema, desfazer uma situação ruim, usa a meia-noite. Meia-noite é emergência espiritual. É quando Florence usava para casos urgentes. Prazo acabando, situação desesperadora, tempo contra você. Aí sim, meia-noite é arma. Teve um caso em 1924. Um homem chamado Antônio estava sendo processado injustamente, acusado de uma tramóia que não cometeu. Julgamento em 3 dias. Os advogados disseram que ele ia perder, ir preso, perder tudo. Antônio procurou Florence. Ela ensinou o decreto da meia-noite. Disse: faz hoje, amanhã e depois de amanhã. 3 meias-noites seguidas. Antônio fez. E no dia do julgamento, a pessoa que o acusou confessou que mentiu. Caso arquivado. Antônio livre. 3 dias. 3 decretos de meia-noite. Reversão completa. Mas calma. Antes de revelar o decreto completo, precisa entender o erro fatal. Porque se fizer esse erro, não só não funciona, como pode piorar a situação. O erro é fazer o decreto com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Florence alertava. Meia-noite amplifica a intenção. Se sua intenção é limpa, amplifica a limpeza. Se sua intenção é suja, amplifica a sujeira. Teve uma cliente de Florence que usou o decreto da meia-noite para prejudicar alguém. Queria que a inimiga perdesse o emprego. Fez o decreto. E em 48 horas, ela mesma foi demitida. Não a inimiga, ela. Florence explicou. O decreto de meia-noite é um espelho. Reflete sua intenção de volta para você, multiplicada. Se você manda maldição, recebe maldição.
Se você manda bênção, recebe bênção. Por isso o decreto tem uma parte específica de purificação. Antes de decretar o que você quer, você purifica a intenção. E essa parte é obrigatória. Não pode pular. Agora eu vou revelar o decreto completo. As 5 partes, na ordem exata. E depois, vou te ensinar como se preparar para a meia-noite de hoje. Por quê? Se você precisa de uma transformação urgente, não pode esperar. Parte 1. Cancelamento do dia velho. À meia-noite. Você começa falando: eu cancelo todo o contrato espiritual do dia que terminou. Nada do passado me prende. Está encerrado. Está apagado. Não tem mais poder. Essa frase limpa a lousa. É como formatar o computador. Tudo o que aconteceu no dia que acabou de terminar não tem mais autoridade sobre você. Você está livre. Parte 2. Purificação da intenção. Você fala: minha intenção é pura. Eu desejo apenas o bem maior. Eu perdoo todos. Eu me perdoo. Só o amor governa esse decreto. Essa parte é o escudo. Protege você de efeito rebote. Garante que o decreto vai trabalhar a favor, não contra. Parte 3. Comando de reversão. Aqui, você fala a situação específica que precisa reverter. Não é genérico. É específico. Exemplo: eu reverto a crise financeira. Ou eu reverto a doença. Ou eu reverto o conflito. Florence ensinava: seja direto. Nomeie o problema. Diga que está revertendo. Use o tempo presente. Eu reverto. Não, eu vou reverter. Parte 4. Decreto de substituição. Depois de reverter, você decreta o que vem no lugar. Exemplo: no lugar da crise, a abundância flui. No lugar da doença, saúde perfeita. No lugar do conflito, paz harmoniosa. A natureza não aceita o vazio. Se você só reverte e não substitui, o problema volta. Tem que decretar o que entra no lugar. Parte 5. Selamento com gratidão. Você encerra falando: está feito, está consumado. Eu agradeço porque já aconteceu. Amém. A gratidão sela o decreto. É como lacrar um envelope. Você não fica abrindo o envelope depois de lacrar. Você lacra e manda. A gratidão lacra e manda o decreto para o universo processar. Essas 5 partes juntas formam o decreto completo da meia-noite. Florence testou remover qualquer parte. Não funcionava. Testou mudar a ordem. Não funcionava. Testou adicionar mais partes. Não melhorava. 5 partes nessa ordem. É a fórmula perfeita. Mas tem mais. Tem o antes e o depois. O que você faz antes da meia-noite e o que você faz depois. Isso também importa. Antes da meia-noite, Florence recomendava 2 horas de jejum. Não jejum de comida. Jejum de estímulo. Sem TV. Sem celular. Sem conversas pesadas. Por quê? Porque você precisa chegar à meia-noite com a mente limpa. Se você passa a noite inteira absorvendo lixo mental e às 0 horas tenta fazer um decreto sagrado, a frequência está contaminada. É como tentar plantar em terra suja. Não vai germinar puro. Florence tinha clientes que falhavam no decreto, porque assistiam a filmes de terror antes da meia-noite, ou brigavam com alguém, ou viam notícias pesadas. A mente estava vibrando em medo, raiva, caos. Decreto não cola em caos. Por isso ela ensinava: das 10 da noite em diante, silêncio. Leitura espiritual leve. Oração. Meditação. Música suave. Nada que agite. Você está preparando o terreno sagrado. E às 11h55, você para tudo. Senta em silêncio. Respira fundo. Centra. E quando o relógio marcar meia-noite, você está pronto. Não pego de surpresa.
Não correndo, centrado. Depois da meia-noite. Tem regra também. Você faz o decreto e vai dormir. Não fica acordado checando se funcionou. Não fica repetindo o decreto várias vezes. Uma vez à meia-noite, só. Depois, dorme. Por quê? Porque o decreto precisa de silêncio para processar. É como plantar uma semente. Você não fica desenterrando para ver se brotou. Planta e deixa quieto. Florence viu clientes que fizeram o decreto perfeito. Mas depois ficaram acordados até as 3 da manhã pensando no problema. E aí, o decreto cancelou. Porque eles plantaram o decreto de reversão à meia-noite. Mas plantaram o decreto de continuação do problema às 3 da manhã. O último comando prevalece. Se você decreta reversão e depois mentaliza o problema ganha. Tem que decretar e soltar. Agora, algo crucial. O decreto da meia-noite funciona sozinho? Ou precisa de ação diurna? Florence respondia. Precisa de ambos. O decreto noturno abre a porta. A ação diurna atravessa a porta. Se você decreta a reversão da crise financeira à meia-noite, mas passa o dia inteiro reclamando de falta de dinheiro, você fecha a porta que abriu. Tem que decretar à noite e agir em fé de dia. Teve um caso em 1926. Uma mulher chamada Helena usou o decreto da meia-noite para reverter uma dívida de $5.000. Um valor absurdo na época. Ela não via como pagar. Fez o decreto 3 noites seguidas. No terceiro dia, acordou e sentiu um impulso de ir ao banco. Não tinha motivo lógico, mas foi. E lá, o gerente a chamou. Disse que havia encontrado um erro antigo nos registros dela. O banco devia para ela exatamente $5.200. Um dinheiro que estava lá há anos. Mas ninguém sabia. Helena não foi ao banco por acaso. Foi por um impulso divino. E o impulso divino é a resposta do decreto da meia-noite. Mas se ela ignorasse o impulso, o dinheiro continuaria lá, esquecido. Decreto sem ação é potencial sem realização. Ação sem decreto é esforço sem direção. Os dois juntos são milagre. E tem outra coisa. Florence descobriu que o decreto da meia-noite funciona melhor em dias específicos da semana. Nem todos os dias têm a mesma potência. Segunda-feira à meia-noite. Força de vontade. Use para reverter preguiça, procrastinação, desistência. Terça-feira à meia-noite. Conflitos. Use para reverter brigas, disputas, guerras pessoais. Quarta-feira à meia-noite. Manifestação material. Use para reverter falta, pobreza, escassez. Quinta-feira à meia-noite. Expansão. Use para reverter limitação, bloqueio, estreitamento. Sexta-feira à meia-noite. Relacionamentos. Use para reverter solidão, rejeição, conflito afetivo. Sábado à meia-noite. Conclusão. Use para reverter ciclos que não terminam, situações arrastadas. Domingo à meia-noite. Renovação espiritual. Use para reverter desconexão com Deus, vazio existencial. Cada dia tem uma frequência. Usar o dia certo potencializa o decreto. Florence testou isso durante anos. Os resultados eram consistentes. E tem a fase da lua. Florence descobriu que a lua minguante é a mais poderosa para o decreto da meia-noite. Por quê? Porque a lua minguante é a fase de liberação. Você libera o velho e abre espaço para o novo. O decreto da meia-noite em lua minguante é uma combinação explosiva. Você está no portal temporal da meia-noite e no portal lunar da minguante. Um portal duplo. Um poder dobrado. Florence tinha clientes que esperavam a lua minguante para fazer o decreto da meia-noite em casos muito graves.
e os resultados eram ainda mais rápidos. Às vezes, em 24 horas, em vez de 48. Agora, você precisa entender algo que poucos compreendem. O decreto da meia-noite não é manipulação, é alinhamento. Você não está forçando o universo a fazer a sua vontade. Está alinhando a sua vontade com a vontade divina, no momento de maior abertura. A meia-noite é quando Deus ouve melhor. Já se pegou acordado no silêncio da noite? Quando o relógio marca a hora mágica da meia-noite? Já sentiu aquele arrepio inexplicável, pensando ser apenas uma sincronicidade divina? Florence Scovel Shinn, a grande mestra, sabia que sincronicidades divinas não existem por acaso. Existe um chamado, um sussurro do universo. E se você desperta à meia-noite, é porque sua alma reconhece algo que sua mente consciente teima em ignorar. A meia-noite é um portal, uma porta para o invisível. O que vou compartilhar agora não é mera superstição ou crendice popular. É uma tecnologia divina, testada e comprovada por Florence ao longo de 17 anos. Um decreto específico, pronunciado em um momento exato, capaz de ativar uma transformação absoluta em exatas 48 horas. Não dias, não semanas, 48 horas precisas. Não porque Deus esteja surdo em outros horários, mas porque você está mais receptivo, menos distração, menos ego, menos barulho mental. Florence dizia: Deus fala o tempo todo, mas nós só ouvimos no silêncio. E meia-noite é o silêncio máximo do mundo. Menos carros, menos pessoas acordadas, menos energia movimentando, frequência baixa. Escuta alta. Quando você decreta à meia-noite, sua voz alcança mais longe no plano espiritual. É como gritar em um cânion vazio. O eco multiplica. Decreto de dia tem a concorrência de bilhões de pensamentos. Decreto de meia-noite tem via livre. E tem um segredo que Florence raramente revelava. Meia-noite é hora de troca de guarda espiritual. Anjos que trabalharam no dia descansam. Anjos da noite assumem. E nesse momento de transição, pedidos urgentes sobem direto. É como quando o supervisor sai e o novo supervisor entra. Tem aquele minutinho de ajuste. Nesse minuto, você consegue falar direto com quem decide, sem intermediários. Meia-noite é esse minuto espiritual. E o decreto feito ali sobe, direto, sem fila, sem espera. Processamento imediato. Teve uma cliente de Florence chamada Verônica que estava desenganada pelos médicos. Câncer terminal. 2 meses de vida. Verônica pediu para Florence ensinar o decreto mais poderoso que ela conhecia. Florence ensinou-o da meia-noite. Verônica fez durante 7 noites consecutivas. Toda meia-noite, sem falhar. E no 8º dia, voltou ao médico para exame de rotina. O médico olhou os resultados e ficou mudo. O tumor havia reduzido 70% em 1 semana. Médicos chamaram de remissão espontânea. Florence chamou de resposta do decreto da meia-noite. Verônica viveu mais 23 anos depois disso. Morreu de velhice, não de câncer. 7 noites, 7 decretos. Reversão completa. E aqui quero fazer uma pausa para falar sobre esse canal. Você acabou de descobrir um decreto secreto que Florence usava apenas para emergências espirituais. O decreto da meia-noite não está nos livros dela. Está em cartas privadas, diários pessoais, relatos confidenciais de clientes. Conhecimento raro e poderoso. Se essa revelação ressoou em você, se sentiu que precisa desse poder de reversão, urgente, honre a sabedoria. Os super tanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação no momento de portal.
Energia estagnada bloqueia. Energia circulando multiplica. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: essa verdade chegou na hora certa. Merece alcançar outros que também precisam de reversão urgente. Você se torna aliado da missão. E cada contribuição gera ondas de proteção que voltam para você ampliadas. Juntos estamos resgatando os decretos perdidos de Florence. Faça parte. Agora, continuando. Tem uma pergunta que muita gente faz. Posso fazer o decreto para outra pessoa? Por exemplo, para filho doente, para pai em crise, para amigo em perigo? Florence respondia: pode, mas com duas condições. Primeira, a pessoa tem que saber e concordar. Você não faz decreto de meia-noite para alguém sem permissão. Isso é interferência, não ajuda. Segunda, você faz o decreto no lugar da pessoa se ela não consegue. Por exemplo, criança pequena não vai acordar à meia-noite sozinha. Mãe faz por ela. Pessoa internada em hospital não tem como acordar no horário. Familiar faz por ela. Mas se a pessoa pode fazer e você faz no lugar por preguiça dela, não funciona. Decreto precisa de pele no jogo. Se não tem urgência real, não tem poder real. Florence tinha uma cliente chamada Regina, cujo marido estava viciado em bebida, destruindo a família. Regina perguntou se podia fazer o decreto da meia-noite para ele parar de beber. Florence disse: ele quer parar? Regina admitiu que não. Ele gostava de beber. Florence respondeu: então seu decreto vai bater numa parede. Você não pode reverter vontade livre, só pode reverter circunstância. Regina entendeu e mudou o decreto. Em vez de decretar que ele parasse de beber, ela decretou a reversão da codependência dela. Decretou que ela se libertasse da necessidade de controlar ele e fez o decreto da meia-noite durante 3 noites. E algo mudou. Não nele, nela. Ela parou de implorar, parou de brigar, parou de sofrer por causa dele. E, ironicamente, quando ela parou de tentar mudar ele procurou ajuda sozinho. O decreto da meia-noite tem sabedoria própria. Às vezes você decreta uma coisa e o universo resolve de outro jeito, melhor jeito. E tem outro detalhe importante. O decreto da meia-noite não substitui ação, substitui desespero. Você não fica passivo esperando o milagre. Você age em paz, sabendo que o milagre está a caminho. Florence dizia: decreto sem ação é fé morta. Ação sem decreto é trabalho sem direção divina. Os dois juntos são como remo e vela no barco. O remo é o esforço humano. A vela é a graça divina. Você precisa dos dois para navegar rápido. Teve um homem chamado Ricardo que fez o decreto da meia-noite para reverter a falência do negócio. Ele fez o decreto e ficou esperando o milagre cair do céu. Não fez nada, só esperou. 48 horas passaram, nada. Ricardo reclamou para Florence: o decreto não funcionou. Florence perguntou: você fez sua parte? Ricardo: que parte? Florence: a parte de trabalhar, procurar solução, mover energia. Ricardo percebeu que esperou passivamente. Florence ensinou: o decreto abre a porta. Você tem que atravessar. O decreto faz a oportunidade aparecer. Você tem que aproveitar. Ricardo refez o decreto e, dessa vez, trabalhou. Ligou para contatos antigos, buscou investidores, renegociou dívidas e, no 3º dia, conseguiu uma parceria que salvou o negócio. O decreto trouxe a parceria? Sim, mas Ricardo teve que fazer ligações, marcar reuniões, assinar papéis.
Decreto e ação, graça e esforço, milagre e responsabilidade. Agora, a transformação final que quero te entregar hoje. O que você vai fazer à meia-noite de hoje, não amanhã, não quando tiver crise, hoje. Porque toda meia-noite desperdiçada é um portal fechado. Primeiro, identifique o que precisa reverter. Seja específico. Não é angústia genérica. É uma situação concreta. Escreva no papel uma frase. Exemplo: eu reverto a demissão. Ou eu reverto o diagnóstico. Ou eu reverto a separação. Segundo, programe o despertador para meia-noite menos 5 minutos. Às 11h55. Você acorda, senta, centra e espera o relógio marcar 00. Terceiro, quando marcar meia-noite, fala o decreto completo. As 5 partes. Com calma, com intenção, com fé. Parte 1. Eu cancelo todo o contrato espiritual do dia que terminou. Nada do passado me prende. Está encerrado, está apagado, não tem mais poder. Parte 2. Minha intenção é pura. Eu desejo apenas o bem maior. Eu perdoo todos. Eu me perdoo. Só o amor governa esse decreto. Parte 3. Eu reverto a situação específica que você escreveu. Exemplo: eu reverto a doença. Parte 4. No lugar da situação, fala o que vem. Exemplo: no lugar da doença, saúde perfeita flui. Parte 5. Está feito. Está consumado. Eu agradeço porque já aconteceu. Amém. Quarto. Depois de falar, deite e durma. Não fique checando. Não fique repetindo. Confie. Solte. Durma. Quinto. No dia seguinte, haja como se o decreto já tivesse sido atendido. Não haja em desespero. Haja em certeza. E observe os sinais. Em 48 horas, algo muda. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas sempre muda. Florence viu isso 1000 vezes. E você vai ver também. Mas tem que fazer. Conhecimento sem aplicação é entretenimento. Você não veio aqui para entretenimento. Veio para transformação urgente. E tem um sinal que você pode notar antes mesmo da meia-noite. Florence alertava sobre isso. Quando você decide fazer o decreto, a resistência vem. Pode vir como esquecimento. Você vai dormir e esquece de programar o despertador. Pode vir como preguiça. Meia-noite chega e você pensa: deixa para amanhã. Pode vir como dúvida. Isso é bobagem. Não vai funcionar. Quando sentir resistência, empurra. Faz mesmo assim. Porque resistência é sinal de que está mexendo com estrutura espiritual real. Se não tivesse poder, não teria resistência. Florence via isso com todo cliente que ia fazer o decreto de meia-noite pela primeira vez. Sempre tinha algo tentando impedir. Mas quem forçava e fazia, via resultado. Quem desistia, continuava no problema. E uma última verdade, a mais profunda. O decreto da meia-noite não é sobre conseguir coisas. É sobre lembrar quem você é. Você não é vítima de circunstância. Você é co-criador com Deus. Meia-noite é quando você assume o poder. Quando você para de implorar e começa a decretar. Quando você para de sofrer e começa a comandar. Quando você para de esperar salvação externa e ativa a salvação interna. Florence sabia disso e ensinou isso e deixou esse legado para você. Use, teste, testemunhe. E à meia-noite de hoje, quando o relógio marcar 00, lembra desse vídeo, lembra de Florence. Lembra de Beatriz, Antônio, Henriqueta, Violeta, Inês, Leonardo. Lembra de todos que testaram e viram reversão em 48 horas. E você vai ser o próximo, porque o portal está aberto. O decreto está revelado.
A hora está marcada. Meia-noite de hoje. 00. Portal de reversão. Decreto de transformação. 48 horas para testemunhar o impossível. Está feito. Está consumado. Aceita. Agora me conta nos comentários. Você vai fazer o decreto à meia-noite de hoje? Escreve meia-noite se sim. E comenta qual situação você vai reverter, sem entrar em detalhes. Só a categoria, saúde, recursos, relacionamento, trabalho. Florence dizia que declarar a intenção publicamente amplifica o poder. Então declara. A comunidade toda vai energizar seu decreto.